Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Adrian, sou diretor de criação na MT Design e professor de design gráfico e edição de fotografia. Hoje eu venho trazer para vocês um vídeo fantástico do Photoshop, que é um vídeo falando sobre os filtros de desfoque do Photoshop. Esses desfoques são um dos filtros mais importantes e mais utilizados do nosso dia a dia. Eu já separei algumas composições aqui para vocês, para que eu possa estar mostrando um uso prático que a gente sempre está utilizando no nosso dia a dia quando a gente fala de desfoque. Eu vou estar mostrando alguns tipos para vocês e eu tenho certeza que isso vai ser super importante para vocês estarem aplicando e dando um up aí no trabalho de vocês. E não se esquece, já se inscreve no canal, já dá o like, já compartilha esse vídeo com outras pessoas que também querem aprender mais do Photoshop. E sem perda de tempo, vamos começar. Essa composição aqui é uma composição simples que eu preparei para mostrar o primeiro desfoque, o desfoque mais comum e mais usual de todos, que é o Gaussian Blur, desfoque gaussiano. O que eu tenho nessa composição? Tenho um background, esse background é um gradiente que eu criei no fundo, e tenho uns morangos, que eu já posicionei aqui na posição que eu acredito que vai ser mais interessante para eu estar mostrando para vocês esses efeitos. O que é que o Gaussian faz? Como é que ele trabalha? Primeira dica que eu dou para vocês, galera, é todas as vezes que vocês forem trabalhar com qualquer filtro no Photoshop, convertam a layer que vocês vão estar trabalhando em objetos inteligentes. Eu já fiz um vídeo sobre objetos inteligentes falando o porquê deles serem tão importantes dentro do Photoshop. Dá uma olhadinha lá que você vai entender melhor o que são esses Smart Objects e como eles trabalham. Só para relembrar, para eu converter em Smart Object, eu clicaria com o botão direito na Layer e utilizaria a opção Convert to Smart Object. Também poderia fazer isso vindo na opção de Filter, Convert for Smart Filters. No caso, como eu já fiz esse processo anteriormente, as minhas layers dos morangos já são Smart Objects e eu posso ver isso por esses ícones que tem nas layers. O Gaussian Blur é um dos principais filtros do Photoshop de desfoque e você pode utilizar ele dessa forma. Selecionei a layer, eu vou só dar uma demonstração para vocês e depois eu volto e faço a aplicação na composição geral. Filter, Blur, e aqui vocês vão ter vários filtros de desfoque diferentes. Esses filtros de desfoque são os mais básicos. O Photoshop hoje em dia ele tem uma galeria de filtros com filtros de desfoque mais poderosos. Eu vou mostrar uns exemplos daqui a pouquinho. Então, Blur, Gaussian Blur, que é o filtro de desfoque gaussiano. Ele é muito simples de usar porque a única coisa que você precisa fazer é definir quanto de radius, ou seja, quanto de desfoque no caso, você quer que ele aplique em cima daquela layer. Então, como eu apliquei nesse morango, quanto maior o radius, maior o desfoque. Super interessante, né, galera? É um filtro que me dá uma qualidade muito alta e muito natural de um desfoque. Hoje em dia, esses filtros do Photoshop são muito poderosos. Agora que você já entendeu como é que ele funciona, eu vou cancelar e vou começar a aplicar meu efeito nessa composição. Qual é meu objetivo aqui? É dar a sensação de profundidade. Então, o que eu vou fazer? Esse morango que está mais perto da minha lente, ele não vai receber efeito nenhum. O morango que está lá atrás, o último, menorzinho, é o que vai receber um desfoque bem maior, porque ele está bem mais distante da minha lente. E com isso eu vou conseguir criar uma sensação de profundidade de campo nessa minha composição. Eu já posicionei eles mais ou menos aqui na ordem, então eu sei que esse é o último e esse aqui é o que está mais na frente, é o primeiro. Então, no último morango, eu venho em Filter, Blur, Gaussian Blur. E lá nesse de trás eu vou aplicar um desfoque bem grande. Vou colocar, por exemplo, 6 de desfoque nele para ele ficar bem desfocado. Ok. A dica que eu dou agora para vocês é a seguinte. Como eu trabalhei com Smart Object, o filtro ele sempre fica salvo na minha layer. E para eu não ter que ficar selecionando as layers, voltando lá no Filter, Blur, Gaussian Blur, eu vou simplesmente duplicar o que eu já fiz nesse para a próxima layer e vou diminuir o valor. Porque como eu estou trabalhando com Smart Object, esse valor é sempre editável.
Então, ó, o próximo morango é esse aqui. Vou segurar o Alt, clicar no Smart Blur e vou arrastar para cópia 6, que com isso eu consigo duplicar o efeito. Quando eu soltar o mouse, eu acabei de duplicar meu Gaussian Blur para essa layer aqui. Dou 2 cliques no Gaussian Blur dele, em vez de 6, agora eu vou diminuir colocando 5, colocando um 4, por exemplo. Opa, 4, ok. Vou para o próximo. Esses dois aqui eles estão na mesma linha praticamente. Então o que eu posso fazer é duplicar o mesmo filtro para os dois. Ó. Dupliquei para esse, dupliquei novamente para o de cima. Volto lá no Gaussian Blur, 2 cliques e diminuo o efeito neles. Por exemplo, 2 para eles. Ó, tá de bom tamanho. 2 para esse e 2 para esse. Continuo fazendo a minha cópia. Esses dois também estão quase na mesma posição. Duplico, segurando o Alt, clico e arrasto o efeito. Duplico novamente. 2 cliques no Gaussian Blur. E aqui eu diminuo, colocando 1, por exemplo, em cada um deles. Eu sei que é um trabalho um pouco repetitivo, mas isso eu estou fazendo porque eu consigo uma realidade maior na minha composição. Por isso eu faço individualmente. Porque se eu fosse fazer o efeito aplicado em todos de uma vez, o efeito não ia ficar tão realista, porque todos eles iam ter o mesmo nível de desfoque. Vou fazer a última cópia para o último morango que vai ser desfocado, que é o primeiro aqui de cima, esse aqui, ó. E nele eu vou diminuir um pouco mais, colocando, por exemplo, 0.5 de desfoque. Até 0.8 fica legal. Ok. E aí nós concluímos a aplicação desses filtros. Lembrando que todos eles são editáveis, a qualquer momento eu posso voltar lá e editar. E olha só a sensação que eu tenho agora, que eu consigo passar, que é essa sensação de profundidade de campo. Esse aqui está bem mais próximo de mim, e aqueles que estão lá no fundo estão meio mais desfocados. E isso de uma forma super simples, totalmente editável e super natural. Então é um efeito super interessante, galera, que eu consigo fazer esse efeito mais tridimensional, de profundidade, aplicando isso na minha composição, deixando ela muito mais rica e muito mais interessante. Outra dica que eu vou dar para vocês de desfoque ainda nessa composição é a seguinte. O grupo onde tem os morangos da minha composição, eu vou duplicar, selecionei ele, vou dar um Ctrl J para duplicar o grupo, e esse grupo eu vou converter em um Smart Object. Então, ó, botão direito, converte do Smart Object. Por que eu fiz isso? Porque eu vou aplicar um outro filtro agora nele, um filtro de desfoque radial. E esse filtro de desfoque radial é mais interessante que eu aplique na composição toda, em todos os morangos, e não em morangos independentes. Então, eu vou até tirar a visibilidade do de baixo, do grupo de baixo. Vou colocar até o nome aqui, ó. Esse daqui, como foi o desfoque gaussiano, ó, vou deixar lá. Gaussiano. E esse aqui eu vou colocar aqui que vai ser o radial, porque vai ser o desfoque radial. Como eu converti ele no Smart Object, eu tenho acesso ao meu filtro e ele vai continuar sendo editável depois que eu aplicar. E caso depois que eu tiver aplicado eu queira alterar alguma configuração dos meus morangos, é muito simples. Eu posso simplesmente dar 2 cliques em cima do ícone do Smart Object, ele vai abrir o documento original desses morangos, e eu posso mudar a posição. Olha, eles são todos editáveis, posso tirar o blur que eu apliquei anteriormente. Todas as alterações que eu fiz para salvar, Ctrl S de sapo, e volto para o meu documento original, eles vão ter sido alterados aqui. Então, galera, 100% editável, não esquenta a cabeça se você estiver trabalhando de forma inteligente. Vamos lá então, vamos aplicar o filtro de desfoque radial. Filter, Blur, Radial Blur. O filtro de desfoque radial, uma dica, o meu filtro ele tá descentralizado do gráfico, eu consigo mover esse gráfico aqui dentro. Ele está descentralizado. Para eu resetar essas configurações, eu posso fazer o seguinte. Eu posso segurar a tecla Ctrl e enquanto eu tiver com a tecla Ctrl pressionada, vai aparecer o botão Default aqui em cima. Se eu clico nele, ó, ele desfaz para mim os efeitos e volta para o efeito padrão com o meu gráfico aqui no meio de desfoque centralizado.
Então, ó, segurei Ctrl, apareceu Default, cliquei no Default e reajustou para mim para os ajustes padrão desse efeito. O efeito que eu quero utilizar não é do modo Spin. O Spin eu vou mostrar um exemplo daqui a pouquinho para vocês com ele. Eu quero usar o efeito Zoom. O Zoom ele vai dar aquela sensação de profundidade do que o objeto está vindo na minha direção. Eu vou deixar a qualidade em Draft por enquanto, só para eu testar o efeito. Depois que eu decidir o efeito que eu quero aplicar realmente, aí eu volto aqui e coloco a opção de Best marcada. A quantidade de Amount é a quantidade de efeito. Se eu colocar, por exemplo, um Amount muito grande, ó, e der o OK, ó, ele cria esse efeito. Esse ruído que vocês estão vendo é porque eu usei a qualidade Draft. Se eu usasse a qualidade Best, ele ia ficar sem ruído, ia ficar bem suave. Mas como eu falei, esse primeiro momento é só um teste, por isso que eu estou usando ela. Eu já vi que o valor que eu utilizei é muito alto, muito grande. Eu quero uma imagem mais natural. Vou dar 2 cliques no Radial Blur que ficou salvo na minha layer. Volto lá e vou colocar, por exemplo, um 10 de Amount. Vou dar o OK. Ó, 10 eu achei que ficou pouquinho, vou colocar um pouquinho mais, só para dar um efeito maior, uns 15. E como eu já sei que agora eu vou usar o efeito final, eu já posso mudar a qualidade para Best, porque eu já fiz os testes. Best, OK. E ele aplica para mim o meu efeito final. E com isso vocês percebem que a gente tem essa característica de que os objetos estão vindo na nossa direção. A qualquer momento eu posso desabilitar a visibilidade dos filtros, ó, com, sem, com, sem. E galera, já começa a ir pensando aí nas ideias, nos projetos em que você pode estar utilizando esses efeitos, porque eles são muito legais, são tops demais. Próximo exemplo que eu vou dar para vocês vai ser utilizando ainda o Radial Blur, só que agora eu quero dar um exemplo nessa imagem aqui. Olha só o que eu vou fazer. Dessa vez eu vou estar utilizando o Radial Blur, mas no Spin, no modo Spin. Agora a gente usou o Zoom, agora eu vou usar o Spin. Eu vou utilizar isso nessa roda desse carro para dar a sensação de que ela está girando, que ela está em movimento. Olha só como é simples. Como eu quero aplicar o efeito só na roda, eu vou isolar ela da layer para que eu possa aplicar o efeito só nela. Então, ó, vou utilizar a ferramenta Elliptical Marquee Tool. Eu já tenho um vídeo só sobre as seleções, as ferramentas de seleção do Photoshop. Dá uma olhadinha lá no vídeo que você vai entender como ela funciona. Vou clicar e arrastar para fazer a seleção. E como eu não acertei ali em cima, ó, a dica importante. Se eu segurar a barra de espaço sem soltar o mouse, eu consigo reposicionar a minha seleção. Ó. Então eu reposiciono, solto a barra de espaço e continuo ajustando até eu conseguir o efeito, a área selecionada que eu realmente quero que fique selecionada. Aqui essa área está boa para mim. Selecionei a layer que tem a roda e o carro juntos. Vou dar um Ctrl J para duplicar. Com o Ctrl J ele duplicou só a área que estava selecionada. Então eu tenho só a roda nessa layer agora. Ó. E vou converter ela no Smart Object porque eu quero que o meu filtro seja editável. Então, ó, botão direito, converte do Smart Object. Maravilha! Agora eu posso aplicar o filtro com vocês. Então, ó, Filter, Blur, novamente o Radial Blur. Só que dessa vez ele vai estar configurado no modo Spin, porque eu quero que ele gire uma sensação de desfoque radial, mas circular. E a dica que eu dou para vocês é, vou voltar na opção de Draft para poder fazer o teste primeiro. O centro do meu desfoque está no centro da layer. Só que a minha roda não está no centro da layer, ela está deslocada mais para essa posição aqui. Então meu gráfico também tem que estar deslocado. Como eu não sei e eu não dá para ver o preview, eu vou testando. Por isso eu coloquei no Draft, para testar. E como eu estou trabalhando com Smart Object, isso é muito mais fácil. Vou aumentar um pouquinho o meu desfoque, só para eu poder testar de forma mais precisa. Vou colocar ele mais ou menos nessa posição e testar. Ok. Ó, quase que eu acerto. Ficou aqui, ó. Tenho que jogar um pouquinho mais para cima e para a direita. 2 cliques no Radial Blur. Movo a posição do meu gráfico. Acho que aqui vai estar legal. Ó, aqui já está legal para mim. A única coisa agora que eu preciso fazer é dar qualidade final para o efeito. 2 cliques no Radial Blur.
qualidade best. E aqui eu acho que uns 15 de desfoque já estão suficientes também. Vou dar OK. E aí, galera, olha a mágica acontecendo. Antes, depois. Antes, depois. Top demais! E eu tenho certeza que essa dica vale o teu joinha. Vale a tua inscrição no canal. Então não perde tempo. Já curte aí o vídeo e já se inscreve no canal. Outra dica legal que eu vou dar para vocês agora para deixar esse trabalho mais legal ainda. Eu vou voltar para a layer do carro e pensa no seguinte. Esse carro está com a roda dele se movimentando, ela está girando. Só que o carro está parado. Então, para a gente enriquecer essa composição, o que eu vou fazer? Dar a sensação de movimento para o carro. Como que eu faço isso? Utilizando um novo filtro de desfoque, que é o Motion Blur. Então vamos lá. Selecionei a layer do carro dessa vez. Filter, Blur. E dessa vez eu vou utilizar o Motion Blur, filtro de desfoque de movimento. Ó, ele já aplicou o efeito para mim. Quanto maior a distância, maior o desfoque. Olha só. Show de bola demais, né, galera? Muito legal que o Photoshop consegue fazer. Vou colocar um efeito aqui mais ou menos de 120. Vou dar o OK. Ah, o ângulo é importante, tá? Como o meu carro está na horizontal, eu deixei meu ângulo 0, mas o ângulo você pode alterar, ó, de acordo com a movimentação do teu objeto. Ó, se ele estivesse caindo, por exemplo. Mas eu quero ele no 0 porque ele está se movendo horizontalmente. Vou dar OK. E aí surge uma questão. Eu apliquei o desfoque, mas o desfoque ele foi aplicado no carro e no fundo também. Como o meu carro está em movimento e a minha câmera está acompanhando ele, o carro ele não vai ficar em desfoque, só o fundo, porque a minha câmera está acompanhando o carro. Então olha só o que eu vou fazer. Está vendo que quando você cria um Smart Filter, ele cria uma máscara junto? Eu já fiz um vídeo sobre máscaras, dá uma olhadinha lá para você entender o que eu estou fazendo aqui. Eu vou utilizar essa máscara para dizer, ó, exibe o efeito de desfoque só no fundo e não no carro. Então, clico na máscara. Vou até desabilitar o efeito temporariamente, mas vou ficar com a máscara selecionada. Vou utilizar o meu brush, então, ó, pincel. Esse pincel eu vou deixar ele no hardness 100%. Cor preta, porque lembra que eu estou trabalhando na máscara e minha máscara é branca. Se eu quiser ocultar qualquer objeto, eu pinto de preto. E vou começar a pintar de preto essa região onde eu não quero que o efeito seja aplicado, que no caso é o meu carro. Então, ó, estou pintando. Eu vou pintar só as bordas, porque depois fica mais fácil de eu aplicar o resto do efeito no restante do carro. Ó, estou aplicando só nas bordas. Depois eu faço os ajustes finos também. Beleza. Se eu segurar o Alt e clicar na minha máscara, vocês vão ver que ela está desse jeito. Aqui foram as áreas onde eu pintei. Alt, clico nela novamente. Se eu trouxer a visibilidade de volta para o efeito, vocês vão ver ó, que onde eu pintei de preto, o efeito já não está sendo aplicado. O que falta para a gente agora é só continuar pintando de preto as outras áreas que nós queremos tirar o efeito. Então, ó, vou pintar de preto toda essa região aqui do carro. Ó, como eu já fiz as bordas, agora fica mais fácil de pintar o resto. E aí nós conseguimos esse efeito super legal, que vai sendo aplicado só no carro e não é aplicado no nosso material, no nosso background. A qualquer momento eu posso voltar no Motion Blur e definir o efeito final, ó. Mais desfoque. Ó, mais desfoque ficou até mais interessante. E nós temos esse efeito super legal no nosso carro. Então aqui nós aplicamos dois efeitos, ó, o desfoque radial no modo spin e o desfoque de movimento para dar a sensação de movimento do nosso carro. Show de bola demais, né, galera? Muito legal, o Photoshop está muito poderoso e consegue fazer uns efeitos muito legais desde que você saiba o que você está fazendo. E é para isso que eu estou aqui, para te dar essas dicas fantásticas.
Próximo efeito. Para concluir agora, eu vou te mostrar um outro recurso do Photoshop. Tenho essa imagem dessa cidadezinha aqui, já converti minha layer em Smart Object. E o efeito que eu vou te mostrar agora é um efeito de dentro de uma galeria específica do Photoshop, que é a galeria de desfoque deles. Uma galeria fantástica, eu vou te mostrar um exemplo agora, mas você pode dar uma olhadinha nos outros, em vídeos futuros eu também vou mostrar eles aqui para vocês. Ela está aqui, ó, Filter, Blur Gallery, galeria de desfoques do Photoshop. E o efeito que eu quero mostrar para vocês hoje é o efeito Tilt Shift. O efeito Tilt Shift ele é muito comum na fotografia, que é aquele efeito de miniatura. Quando você tem uma profundidade de campo tão pequena aplicada na imagem que dá a sensação de que você está fotografando uma miniatura, que os objetos são pequenos, porque a profundidade de campo gerada é muito pequena. E o Tilt Shift ele trabalha justamente nesse sentido. Esse cursor do centro aqui que vocês estão vendo, esse gráfico central, é a posição do desfoque, da região focada. Então, se eu clico nela e arrasto, ó, vocês vão vendo que ele vai mudando, ó, a posição do desfoque. Eu vou colocar ele mais ou menos nessa posição porque eu quero esse primeiro plano em foco. E essas linhas aqui de fora, ó, tanto as de cima quanto as de baixo, significam desse ponto aqui o meu desfoque é 0. Nesse ponto ele é de 100%, ou seja, ele é o valor que tiver aqui, ó, no blur. Aqui embaixo a mesma coisa, nesse ponto o desfoque é 0, nessa linha de fora ele é 100%, ou seja, é o valor que está aqui. Quanto mais distante você deixar a linha do 0 para a linha do 100%, mais suave vai ser a transição. Olha só. Só que como eu quero aplicar o efeito de Tilt Shift, a profundidade tem que ser pequena. Então as duas linhas elas têm que estar mais próximas mesmo, para poder aplicar o efeito de Tilt Shift na imagem, gerando aquela sensação de miniatura. Então aproximei aqui as linhas, para que minha imagem tenha uma sensação melhor. Ó, essa linha central também posso mover, ó, diminuindo ou aumentando o início desse desfoque, a de baixo também. E aqui no gráfico você também tem esse gráfico externo. Ó. Esse gráfico externo é o mesmo daqui, ó, do blur. Então aqui está 15, essa linha está representando isso. Se eu aumentar aqui, ó, clicando e arrastando, eu aumento o desfoque, ó, o blur. E se eu diminuir, eu diminuo o desfoque. Nesse caso, eu quero uma sensação de desfoque grande, porque o Tilt Shift ele gera essa profundidade de campo bem forte. E se eu der o OK nessa posição, ó, coloquei 19 ali de blur. Vou dar o OK. Você tem agora uma imagem com essa sensação de desfoque, que te passa uma sensação de que a gente está olhando, na verdade, para uma maquete. Porque a profundidade de campo é tão pequena que para esse objeto conseguir essa profundidade de campo, ele tem que ser muito pequeno. E o nosso cérebro passa a entender que esse material só pode ser muito pequeno, ou seja, uma maquete da nossa cidade. Como o efeito é totalmente editável, a qualquer momento eu posso dar 2 cliques no Blur Gallery e trabalhar novamente nas configurações da minha aplicação do efeito. Ok? E o efeito está aplicado. E a gente tem esse efeitinho super interessante. Ao antes, depois. Show de bola demais, né, galera? Então, espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Os filtros de desfoque do Photoshop eles são essenciais em qualquer trabalho. São filtros muito poderosos. Espero que vocês tenham aprendido. Espero que vocês tenham curtido. Não se esqueça de se inscrever no canal. Não se esqueça de dar o like no vídeo. Não se esqueça de compartilhar esse material com aquelas pessoas que você sabe que gostam e querem aprender mais do Photoshop. Muito obrigado por assistir mais esse vídeo e até o próximo.